Flow Podcast, Podpah, Poddelas, quanto que esses podcasts investiram até dar certo no YouTube? Total, assim, para montar o estúdio nível Flow, uns 400 mil reais. Nesse vídeo eu vou te contar a verdade, o que você precisa ter em mente caso você queira ter um podcast de sucesso no YouTube. Tanto para você que já tem, quanto para você que até pensou na ideia e quer saber a realidade sobre esse formato. Então, vem comigo! Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E quando se fala em posicionar profissionais, marcas aqui no YouTube, eu sou especialista nisso. E se você está pensando em alavancar o seu negócio, pensou nesse formato de podcast, será que dá certo para você? Será que não dá certo? Eu separei esse vídeo em 5 partes. Então eu vou primeiro falar dos custos que se tem para ter um podcast, o que você precisa ter em mente, como que você deve produzir esse conteúdo para podcast. E por último, mais não menos importante, segredos que eu ouvi do próprio Igor do Flow Podcast, do que você precisa para ter um podcast de sucesso. Então pega, senta aí, coloca eu na televisão e me assiste com papel e caneta na mão. Primeira coisa que você precisa ter em mente, fazer um podcast é caro, porque você tem 2 caminhos caso você queira ter um podcast. Ou você arca com os custos de uma produção de podcast, ou seja, você vai precisar comprar microfone, suporte, vai precisar ter um computador muito bom, vai precisar ter uma mesa de imagem, mesa de corte, mesa de som, e isso tem altos custos. Inclusive eu peguei um corte do Podpah, do Igão, falando sobre esses custos num podcast. Eu vou até trazer um trechinho aqui só para vocês fazerem um cálculo básico. Quanto é esse microfone aí? 4,5. 4,5. Só esse braço, cara? É 1.000. Não, tá 1.500 já. Sério? Aumentou tudo agora, 1.500. Esse daqui não, que é mais barato. Tá. Ele é mais duro, tá vendo que é mais duro? Sim. Depois eu vou trocar por um melhor, mas o bom mesmo, que nem que vocês têm lá, tá 1.500 na Rode. Câmera, cada câmera eu paguei 6.400 porque paguei barato. Vocês pagaram mais porque vocês compraram a lente. Vai. Cada câmera saiu uns 7 e pouco, 7,5. 7,5 vamos colocar. São 5 câmeras. Vai fazendo as contas aí, mandíbula. Então, só de início de conversa, caso você queira realmente investir para começar um podcast do zero com uma estrutura sua, você não vai investir menos do que 50 mil reais, pelo menos. Isso caso você queira montar a estrutura. Caso você queira, não, eu vou alugar um estúdio que já tem pronto, que isso já tem muito em todas as regiões, cidades grandes, cidades pequenas. É só você buscar no Google estúdio de podcast, que vão ter vários aí para você gravar o seu podcast. Mas cuidado, porque tem uns estúdios por aí que dizem que tem uma boa infraestrutura, dizem que sabem o que é um bom vídeo, o que é um bom resultado audiovisual, mas deixam muito a desejar. Então é bom que você cuide também qual vai ser o estúdio que você vai alugar. Mas tem também essa opção de você alugar estúdios. Só que esses estúdios, obviamente, não são baratos e você vai precisar de horas, né? Porque para produzir um podcast, um bate-papo leva 40 minutos, 1 hora. Se você vai produzir um por semana, ali já se vai 4, 5, 6, 7 horas. Então coloca tudo na ponta do lápis realmente para saber quanto você vai ter de investimento para colocar isso como pilar do seu negócio. Só para você ter uma ideia, eu ouvi o próprio Igor do Flow Podcast num evento da Hotmart falando que no início, ele e o Monark, quando iniciaram o Flow Podcast, nos primeiros 2 anos eles investiam de 10 a 15 mil mês cada sem ganhar um retorno. Eles foram realmente nos primeiros 2 anos só tirando do bolso para então, depois de 2 anos, esse dinheiro voltar para eles. E hoje, obviamente, eles têm todo um ecossistema realmente de mídia digital, mas no começo não foi assim. E muita gente acha que o sucesso acontece do dia para a noite. Não é assim que funciona. Mas, obviamente, no caminho, depois de bater muito a cabeça, obviamente eles tiveram que aprender e ir atrás. Então não é simplesmente sentar numa mesa, começar a conversar igual conversa numa mesa de bar e achar que isso vai dar certo. Não é assim, eu vou te explicar realmente o que você precisa ter em mente. Inclusive, esse é o meu segundo ponto. Podcast não é mesa de bar. Então não é simplesmente, é mais fácil criar podcast, que é só sentar numa mesa e começar a falar. Eu nem faço roteiro. Esquece. Um podcast que quer ter sucesso realmente precisa ter um roteiro. Principalmente você aí que não vai falar com famoso, com famosas, porque uma coisa é você ter um podcast onde você traz pessoas relevantes e essas pessoas
trazem a audiência que já é fã delas. Outra coisa é você pegar pessoas que não são tão conhecidas e querer fazer um podcast dar certo sem roteiro, sem pensar o que precisa de estratégia para fazer um podcast dar certo. Isso daí é o maior tiro no pé. Você está de fato jogando dinheiro fora. E aí, quando eu falo de estratégia, é pensar realmente quem é o público que você quer atingir com esse podcast. Eu recebo, gente, sem mentira nenhuma, toda semana um convite de podcast. Toda semana algum podcast me manda uma mensagem: Fran, vem aqui no meu podcast. Fran, vem aqui no meu podcast. Só que assim, ó, não é simplesmente você trazer uma pessoa que é conhecida, que é relevante e isso vai dar certo no seu podcast. Você precisa ter muito claro qual que é o conteúdo que você vai trazer no seu podcast e quem é o seu público-alvo. E trazer somente convidados que façam sentido pro seu público-alvo. Ai, Fran, mas pode delas, Flow Podcast, não tem nada disso, eles falam sobre tudo e com todos. Aí que você se engana. Por exemplo, Flow Podcast, a gente consegue ver ali um público que é um público um pouco mais velho, um público ali de acima de 25 a 35 anos. E se você for observar, as conversas são conversas maduras, conversas que trazem reflexões sobre temas importantes. Então o Flow Podcast atrai esse público e traz convidados que agreguem realmente, que agregam conhecimento. Diferente do Podpah, que tem um estilo muito mais jovem, muito mais conversa fora, muito vem cá, vamos conversar. E eles atraem um público muito mais jovem. Se a gente for observar, o público que está ali assistindo eles é 16 mais, 18 até 25, mais ou menos essa idade. Então eles sabem que esse formato deles engraçadinho, que nem traz tanto conhecimento, reflexões muito aprofundadas, é o que o público deles gosta. Em contrapartida, um podcast como o Pod Delas, da Tatá, a gente consegue ver que é muito nichado para um público feminino, mulheres maduras, mulheres mães. Então a gente consegue ver até que o papo delas permeia esse tipo de conteúdo. Ao contrário do Podcasts, por exemplo, que é da Camila Loures, né? Isso eu acertei. Da Camila Loures, que dá pra ver que é um podcast bem pra quem gosta de fofoca, sabe? Aquela coisa, eu quero ouvir aquilo que a pessoa não conta pra ninguém. Daí é um público mais jovem, eles trazem muito subcelebridade também, é aquela coisa, fala aí o que tá passando na tua cabeça. Então quem gosta de fofoca já gosta mais ali do podcast. Obviamente, esses podcasts, eles miram num público, mas não quer dizer que os outros públicos também não consumam. Então, às vezes você tá aqui me assistindo e tá falando, mas eu tenho tantos anos, eu acompanho tal canal. Não tem problema. O mais importante é que quem acompanha esse tipo de conteúdo sabe que quando for ouvir o Flow, vai ter um papo mais maduro. Quando for ouvir o Podpah, vai ter um papo mais molecão e tal, mais descontraído. Quando for ouvir o Pod Delas, um público mais feminino e assim por diante. Então, cada um foi se encontrando no mercado e encontrando o seu diferencial. E aí eu te pergunto, qual é o seu diferencial? Comenta aqui embaixo, eu já quero saber pra gente gerar uma discussão. Se você tem podcast, qual que é o nome, me fala aqui nos comentários sobre o que é, pra quem que é o seu podcast. E se você ainda não tem, já pensou, me conta aqui o que te impede de ter um podcast. E agora eu vou falar pra vocês 3 coisinhas que todo podcast deve ter. E não só isso, o que o próprio Igor do Flow Podcast falou sobre como ter um podcast de sucesso. Então, anota aí. Quais são as 3 coisinhas que todo podcast deve ter? Ou pelo menos uma dessas coisas. Primeiro, você precisa ter ou um convidado famoso ou uma pauta relevante. Como assim, Fran? De nada adianta você convidar o fulano, ciclano, seu vizinho, seu amigo e trazer para um bate-papo numa mesa que as pessoas não vão querer ficar ouvindo por 40 minutos, 1 hora. Para as pessoas, para a tua audiência querer ficar te ouvindo por 40 minutos, 1 hora, ou a pessoa é muito relevante, então, eu quero parar para ouvir essa pessoa porque eu já considero ela uma pessoa relevante, ou a pauta é muito interessante. Então, primeiro fator, ou você traz um convidado relevante para o seu nicho, ou você traz uma pauta muito relevante. Então, já de cara você tem que pensar, peraí, o que tem sido falado no meu mercado, o que eu posso trazer de diferencial, o que eu posso trazer que vai chamar a atenção das pessoas. A pauta da conversa é muito importante. Tem gente que só se preocupa no convidado. Vou convidar fulano. Aí senta na mesa, nem sabe o que vai falar, vamos falar sobre isso daqui. E aí não cria uma pauta. É muito importante que você tenha a pauta principal do vídeo. Mesmo que o bate-papo desenrole para um lado, desenrole para o outro, mas a pauta principal do vídeo precisa existir antes de você clicar no REC. E outro fator que eu falei que são 3 é você ser um entrevistador autêntico. Não é trabalho de jornalista, não é trabalho de vamos conversar sobre... Não, é entrevistador autêntico. Você
como entrevistador, como profissional, precisa ser autêntico, precisa trazer o seu olhar, precisa ter o teu diferencial também de comunicação, porque senão o bate-papo fica chato de assistir. Então, 3 pilares bem importantes: convidado relevante, pauta relevante e entrevistador autêntico. Caso contrário, é perder tempo. E outra coisa muito importante, antes de eu falar o que o Igor do Flow Podcast trouxe de como ter um podcast de sucesso, é que você precisa ter em mente também o quanto de retorno você vem tendo com o seu podcast para o seu negócio. De nada adianta você fazer um podcast sonhando que esse podcast vai dar certo, mas não fazendo cálculo, o ROI, o retorno sobre esse investimento. E também precisa analisar se é o momento da sua empresa hoje de ter um podcast. Às vezes ainda não é o momento, você precisa ganhar também mais relevância no digital para então investir num podcast, porque podcast não é tão fácil quanto você imagina. Desculpa ser sincera nesse vídeo, mas não é fácil, não é uma mesa de bar. Inclusive, se você chegou até esse momento do vídeo, comenta: podcast não é mesa de bar. E por último, mas não menos importante, qual que é a conclusão do Igor sobre como fazer um podcast de sucesso? A conclusão dele é: esquece esse negócio de ter milhões de inscritos. Isso já nem é mais uma realidade, isso já nem é algo possível, palpável de você conseguir milhões de inscritos. E outra, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Você precisa entender qual é o seu sucesso, o seu nicho, qual que é a demanda do seu nicho, da área em que você atua. E aí você estipula uma régua, faz uma pesquisa de mercado, entende o quanto as pessoas realmente estão buscando sobre essa temática, o quanto outros podcasts talvez já venham dando certo no seu nicho, e aí você coloca a régua a partir daí. Mas sucesso é muito relativo. O próprio Igor falou que foi em cidades pequenas e viu um podcast de sucesso, que é aquele podcast que o mercadinho da esquina anuncia, que é aquele podcast que o supermercado da cidade anuncia, que a farmácia ou que outros estabelecimentos anunciam. Então, aquilo ali é um podcast de sucesso. As pessoas daquela cidade querem acompanhar. Isso é um podcast de sucesso. Então, o sucesso é muito relativo. O que é sucesso para você? É bem importante, antes de você iniciar um podcast, ter em mente o que vai ser considerado sucesso para você e que esse sucesso não esteja relacionado a número de inscritos. Fez sentido? Comenta aí. Podcast não é mesa de bar. Se quiserem que eu traga mais conteúdo sobre esse assunto, me avisa aqui. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.